Olá, estou aqui na Bênção Livros com o reverendo Hernandes Dias Lopes, um escritor fantástico, tem diversos livros publicados, conferencista. Inclusive o senhor já fez um livro a respeito de pregação expositiva. Pastor, o que é a pregação expositiva? A pregação expositiva é aquela que tem como propósito expor a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar corretamente a palavra de Deus. De tal maneira que a palavra é o conteúdo da pregação e ao mesmo tempo essa palavra é a autoridade do pregador. Não é pregar sobre a palavra, é pregar a palavra, é ir para o texto e tirar do texto o que está no texto, de tal maneira que a pregação expositiva ela tem um compromisso de entregar para o povo exatamente o que Deus está dizendo na sua palavra. Não é que o pregador vai para o texto para impor ao texto as suas ideias, mas ele vai para o texto para extrair do texto o que está no texto e interpretar isso à luz da Escritura de forma clara, fiel e transmitir o povo com integridade ao texto e com zelo e unção do Espírito Santo. E qual seria a importância da pregação expositiva para a saúde das igrejas evangélicas brasileiras? Eu entendo que a única maneira de nós buscarmos o crescimento saudável da igreja, a saúde espiritual da igreja, a vitalidade da igreja, o crescimento numérico e saudável da igreja é retornando à pregação expositiva. Porque este modelo de pregação foi usado pelos profetas, pelos apóstolos, por alguns pais da igreja, pelos reformadores, pelos grandes pregadores ao longo da história da igreja. Infelizmente, na nossa geração, muitos se apartaram dessa pregação para uma pregação muito mais sensacionalista, uma pregação muito mais intimista, uma pregação muito mais pragmática. E nós entendemos que a única maneira de fortalecermos a igreja é pregando a palavra. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a maneira de fortalecer a igreja é dando ao povo o pão do céu, a verdadeira mensagem de Deus que emana das Escrituras. Para finalizar, como aprender a pregar expositivamente? Eu acredito que nós precisamos buscar modelos. Nós precisamos ler livros sobre o assunto, nós precisamos ouvir mensagens de pregadores comprometidos com esse modelo e nós precisamos examinar a história da igreja. Alguém já disse que se você não estudar a história da igreja, você corre o risco de repetir os mesmos erros que ela cometeu. A história não pode ser nossa coveira, a história precisa ser nossa pedagoga. Então, vamos voltar para o passado e perguntar assim, quem pregou expositivamente? Como é que se pregou expositivamente? Então, quando nós vamos para o texto, lemos o texto, explicamos o texto, aplicamos o texto, encontramos na história modelos de pessoas que fizeram isso e fizeram com graça de Deus e com resultados magníficos, isso renova o ânimo para a gente voltar a essa prática na igreja contemporânea. E a única esperança que eu tenho para a igreja brasileira é que a igreja volte a expor as Escrituras, voltar às Escrituras. Nós precisamos desesperadamente de voltar ao preceito da reforma sola Escritura, toda a Escritura, só a Escritura e toda a Escritura, e trazendo isso para o púlpito e dando ao povo alimento genuíno. Tem que ter pão na casa do pão. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Uma honra.